na minha cabeça sempre tinha assim, e se eu perder? O que acontece se eu perder? Então, eu comecei a lutar pra entrar em forma, né? Eu queria alguma coisa fora só de musculação. E aí comecei a lutar por coisa fitness, assim. E aí comecei a gostar muito de dar chutes e cada vez gostar menos da parte fitness da luta. E aí eu falei pro Preto, vamos começar a lutar de verdade, porque não quero mais só fitness. E aí foi quando ele começou a me ensinar os chutes e tudo mais. E ele falou, Fabi, tá numa hora de você ir para um degrau a mais de evolução. Você já tá aprendendo a dar chute e tudo mais, mas daqui a pouco você vai perder a vontade de fazer. Por quê? Porque você não tem objetivo, né? É verdade. Brisa, pensa no sonho brisa. Nossa, olha lá. Olha lá. Nossa, tá lindo. Dá pra ver? Dá. 7 da manhã. É hoje, hein? E aí foi quando eu comecei a fazer os treinos coletivos, comecei a treinar para mudar de faixa, para começar a evoluir dentro do esporte. E aí ia ter o Campeonato Sul-Americano aqui em Buenos Aires e ele falando de todo mundo indo pra luta, todo mundo indo pra luta. E eu achava que era algo mais de faixas mais avançado. Até que o Caio Camargo, que é quem treina comigo, ele, eu vou pro Sul-Americano. Eu falei, jura, vai pro Sul-Americano? Eu falei, poxa vida, ninguém falou comigo de ir pro Sul-Americano. Eu falei, acho que eu tô muito ruim, vai pro Sul-Americano. Mas o Preto, ele sempre respeitou a minha vontade de não querer se machucar, ele sabe que eu sou mãe, tenho 30 anos de idade. Então, ele me deixou na zona de conforto. Até que a gente começou a treinar na academia pra luta, pro Sul-Americano. Ele me colocava pra lutar com as meninas, pra treinar, pra desenvolver a habilidade da luta. E ele falou, Fabi, você precisa competir. Você vai lutar muito bem, você vai lutar muito bem. Eu falei, cara, eu não sei se eu tô preparada pra isso, não sei se eu tô preparada pra isso. E aí, em junho, acho que no comecinho de junho, antes de eu ir pra Bora Bora, se eu não me engano, o Preto me liga e ele fala, você vai pro Sul-Americano, eu vou te inscrever no Sul-Americano, você vai lutar. Eu simplesmente não tô pensando. Eu não tô pensando nas adversárias, não tô pensando em ninguém. Eu tô pensando assim, tipo, na minha paz de espírito, sabe? De eu estar tranquila comigo mesma, de eu conseguir respirar, de eu conseguir me acalmar, de eu conseguir manter o foco. Então, eu vim de uma coisa totalmente fitness, perdida, aleatória, pra uma coisa assim, agora eu vou competir pra valer no Campeonato Sul-Americano de Taekwondo. Velho, vambora, né? E o Caio, ele sempre falou assim, joga pro mundo, joga pro universo, conta pro mundo que toda vez que você conta pras pessoas, a sua obrigação de ir lá e fazer melhor é muito maior, né? Quando você compartilha seu objetivo com alguém, quando você guarda só pra você, ninguém sabe. Agora, quando você joga pro mundo, a sua garra é muito maior. E eu, na hora, abri meu stories. Falei, decidi, junto com o Preto, eu vou competir no Sul-Americano. Minha mãe me ligou quando ela viu esse stories. Eu não sei se você tá muito preparada, você tem certeza da sua decisão? É uma competição, é luta e tudo mais. E meu pai, que treina comigo, ele falou, ela tá preparada, deixa ela. Minha mãe não vê, né? Minha mãe não participa dos treinos, então ela estava um pouco ausente e preocupada como mãe. Mas meu pai, como treina comigo, ele falou, vai embora. Só que eu viajei muito em junho, eu viajei o mês inteiro de julho e agosto, eu não parei em casa, e o campeonato é em setembro. E eu já sabia dessa agenda louca, eu falei, cara, eu não posso ficar parada, porque senão eu vou ficar pra trás, porque todo mundo vai continuar acelerando que nem louco e eu vou ficar pra trás. Então a gente foi pra Bora Bora, eu levei todos os meus equipamentos de luta. Eu já sabia que na academia tinha um saco de boxe, porque eu já tinha ido uma outra vez. Então, eu nem puxava peso, eu ficava só trocando no saco de boxe. Isso me ajudou muito, porque minha maior deficiência é mobilidade de braço, é soco. Eu sempre fui muito ruim de braço e muito melhor de perna. Não quer dizer que eu sou muito boa, mas quer dizer que a minha perna é sempre meu primeiro raciocínio do que a mão. Quando eu comecei a lutar, eu não tinha mão. Eu parecia um boneco de Olinda, assim, sabe? Lutando. Mas, aí que eu preciso levar Calça que tá ali. Essa calça. minha calça, minha caneleira, meu capacete, minha luva, meu protetor de pé, minha faixa. Minha credencial tá aqui. Aí voltei, a gente continuou treinando, só que logo dia 8 de julho eu viajei, eu fiquei um mês em Orlando.
E eu peguei o contato com a minha amiga Bela Falcone, do cara que treina ela lá, que é o Ayrton. Ele é um cara ferrado de jiu-jitsu, de muay thai, então se vocês forem para Orlando é um contato quentíssimo. E ele me levou para um outro nível, porque ele não luta taekwondo. E ele falou assim, eu não vou te ensinar golpe de taekwondo, porque, eu não vou te ensinar a bater com a ponta do pé. Você já sabe bater com a ponta do pé. Eu vou te dar um treinamento de atleta de ponta. Eu quero mostrar pro seu corpo, quanto mais cansada você tiver, mais você consegue continuar. Eu quero mostrar pro seu corpo que você é capaz, mesmo de estar acabada. Eu quero te mostrar que você é vencedora, independente do seu estado. E você vai conseguir. Então a gente fez um treinamento que, eu falo um treinamento de exército, assim. E cara, cada treino eu terminava melhor ainda. E a gente foi treinar. E ele, você tá monstro, seu condicionamento tá bruto. E ele me ensinou me posicionar melhor em relação a braço e tudo mais. Ele falou assim, você tem um movimento, mas falta mais... A primeira coisa que ele olhou pra mim, ele falou, você precisa trabalhar seu tríceps. A gente precisa queimar a gordura do seu tríceps. Então tudo que a gente fazia era explosão de braço, explosão de tríceps, muita flexão, tudo pro braço, tudo pra soltar o braço, tudo exercício só pra soltar o braço. E aí eu passei julho inteiro treinando com ele, voltei pro Brasil e aí a gente intensificou os treinos pro Sul-Americano de Taekwondo. Só que na minha cabeça sempre tinha assim, e se eu perder? O que acontece se eu perder? Vocês tinham esses negócios também? Na escola, principalmente, eu tinha. O dia que eu ia muito bem na prova, eu tentava lembrar qual que era o tênis que eu tinha na prova. Pra usar sempre, pra achar que era a minha âncora da sorte. Mas você sabe que esses dias não. Uns treinamentos que a gente tava fazendo, de luta, eu não tava respirando, porque eu acho que eu tava com tanta ansiedade, tanto nervosismo, e um monte de coisa não tinha caído a ficha ainda. E eu não respirava, eu passava muito mal. Depois que a gente foi conversar sobre isso e tudo mais. E o Preto falou assim, qualquer coisa, vai na farmácia, compra aquele negócio de abrir o nariz, sabe? Que você coloca aqui pra ajudar a respirar melhor. E leva pra luta, naquele campeonato interno. E aí eu comprei. No dia eu acordei, eu falei, quer saber, eu não vou colocar essa birosca, porque senão eu vou ficar sempre condicionada, se eu ganhar, a usar isso. Porque eu vou achar que foi isso que me fez respirar, foi isso que me fez ficar bem. Eu não quero uma muleta pro meu sucesso, eu não quero ficar dependendo de algo que psicologicamente vai sempre acreditar que eu preciso daquilo pra vencer. Não usei, venci e não sou dependente de porra nenhuma, só da minha mentalidade, é isso. Eu tava sempre matutando na minha cabeça, porque eu falei, cara, legal, eu quero ir, eu quero vencer, mas e se? E eu acho que essa é a pior expressão que pode existir pro ser humano, mas e se? E aí eu tava com isso na cabeça, eu lembro até hoje, dia 11 de agosto eu fui tomar banho, eu entrei no chuveiro, eu acho que no chuveiro vem muita clareza pra mim, eu gosto muito do chuveiro, né? Toda vez as pessoas me perguntam, Fabi, dá uma dica de como, sei lá, cara, pra mim o chuveiro, embaixo da água as coisas clareiam. Eu parei, eu falei, cara, eu preciso parar com esse, mas e se eu perder? Porque toda vez eu usava como uma muleta, né? Qual é a desculpa que eu vou dar se eu perder? Desculpa pra quem? Pra mim? Pros outros? E aí eu tomei a decisão de não ter mais essa muleta. Eu sentei na cama, eu escrevi um texto todinho no meu bloco de notas. Hoje é dia 11 de agosto, são 8h49 da noite. E eu escrevi o texto da minha vitória. Me dá até emoção de falar isso, porque foi naquela hora que eu decidi vencer. Foi naquela hora que eu decidi não ter mais muleta, sabe? Eu falei, não existe mais e se. Só existe um caminho, que é vencer. E a gente vence na cabeça antes de a gente vencer o corpo. Se a sua mente não tá com você, você não tem ninguém. Você pode ter tudo, você pode ser o cara mais técnico da face da terra, você pode ser o cara que mais treinou, você pode ser o cara que mais se dedicou. Mas se você não tiver sua mente com você, você não tem nada. E aí eu tomei a decisão. Eu não mexi mais no texto, eu falei, não vou escrever outro texto, eu me recuso a escrever outro texto. Eu só vou lá pra tirar a foto da minha medalha. Olha a mensagem do Preto. Tempo que a gente vai ficar lá hoje e tudo mais. Aí o último, o tatame está escorregando porque ele é novo. Uma tática é vamos passar Coca-Cola no pé. Incrível! Coca-Cola no pé? No pé, que aí fica com o pé grudando e aí nosso pé não escorrega. E eu projetava eu com a minha medalha e com o meu texto. Eu falei, eu não me recuso a ter um outro texto pra postar. É esse texto que eu vou postar, é esse texto, é esse texto, é esse texto. Eu fiquei com isso. E aí no dia, sei lá que dia,
25 de agosto, eu acho, não. 17 de agosto, Kaique. A gente teve um campeonato interno da classe A da academia. E nesse dia eu tava muito nervosa, eu tava ansiosa. Eu acordei com a mão suando, com a barriga cheia de borboletas. E aí a Carmen foi em casa, a gente fez uma yoga, fez uma respiração. E aí eu acalmei. Até que eu entrei no carro, eu gritava. Acaba com eles. Você vai ter, ué? Com respeito. Você não vai? Daqui a pouco vamos lá. Benjamin. Tchau. Rapaz, velho, eu fiz até uma aula de yoga pra ver se dá uma acalmada no coração, que as pernas tá até pesadas. E aí, nervosa? Nossa, tem uma suadeira aqui, ó. Dica, já bota uma música tipo muito... Precisava exalar porque era a primeira vez que eu ia ter uma competição que valia alguma coisa. Era pra valer, né? Eu tinha que dar o meu melhor. E eu nunca tinha competido, então eu só fiz essa competiçãozinha antes de vir pro Sul-Americano, só pra não vir virgem completamente pro Sul-Americano. E aí, chegando lá, a primeira luta que me colocaram foi com uma menina faixa branca, ponta amarela. 2 faixas abaixo de mim, ela era metade da minha altura. E eu tenho uma vantagem muito grande, isso eu preciso assumir. Eu tenho 1,70 m e eu peso 60 quilos, 60, 62. Por que eu levo vantagem? Porque normalmente as pessoas que têm a minha altura, elas passam 62 quilos. E o que isso quer dizer? Que elas são outra categoria. Então, normalmente, eu sempre sou a mais alta e a mais pesada da minha categoria. Então, na maioria das vezes, eu sempre luto com alguém abaixo, muito mais baixo do que eu. Quando eu luto com alguém muito mais baixo do que eu, é uma luta mais fácil. E foi essa luta que aconteceu. Foi uma menina muito mais baixa do que eu, mas era uma menina muito guerreira. Então, assim, como vocês podem ver na luta, eu encaixei nela, a bichinha ficou brava, cara. E ela não desistiu, e eu acho isso muito interessante, sabe? Isso é uma mente vencedora. Por mais que você tá lá tomando na cabeça, você não pode deixar você bater, você tem que continuar, você tem que dar seu melhor, não importa. Não importa qual é a sua condição, qual é o seu estado. Você tá tomando porrada, a vida tá te derrubando, amor, você arruma força pra levantar e continuar. E a segunda luta foi com a Pietra, que é minha parceira de treino. A gente, em tese, é a mesma categoria. A Pietra é um pouquinho mais baixa que eu, mas em tese ela é uma categoria acima de peso, mas a gente tá sempre ali oscilando praticamente igual. E eu gosto muito de lutar com a Pietra porque a minha luta flui com ela. É uma luta que eu tenho espaço para me soltar. Eu gosto daqueles chutes mais distantes. Eu não gosto da trocação de perto. Eu não gosto, justamente talvez por eu saber que meu braço, né, o meu soco é a minha pior desvantagem, minha maior desvantagem. Eu gosto de usar muito mais as pernas. Então tudo que eu tenho mais... todas as lutas que eu tenho mais facilidade de usar a perna, é aquela luta que eu gosto mais. E com a Pietra eu tenho mais essa fluidez de luta. Não é aquela luta que é truncada, sabe? É uma luta fluida e eu amo. Tanto é que na luta com a Pietra eu consegui soltar mais cobertura, eu consegui encaixar mais o meu dolho, que é um chute na cabeça, que é o meu chute que eu mais uso. Então foi uma luta muito pau a pau, muito acirrada. A Pietra é muito forte, ela tem uma base muito boa, tanto é que ela me derrubou. E foi uma luta muito positiva para ganhar confiança, para mostrar, assim, pequenos sucessos é o acúmulo da sua grande vitória, né? Então aquilo ali me deu mais firmeza para seguir adiante. E aí eu cheguei aqui em Buenos Aires, na quarta-feira para pesagem. Eu teria que pesar até 62 quilos. Eu normalmente peso 62, mas como eu vim de uma viagem que eu comi muito, e eu cheguei aqui e eu entrei na dieta, eu perdi peso, né? Meu corpo deu um choque, então eu cheguei tranquila, 60 quilos e 300. Tava com calça por baixo, então a pesagem foi muito, muito tranquila. E é uma coisa outra vantagem que eu levo. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito regrada, eu sou uma pessoa muito frequente. Então eu não sofro com resistência física, eu não sofro com musculatura, eu não sofro com peso, por eu ser muito frequente. Então eu não sou só uma atleta no momento de competição, eu sou uma atleta todos os dias da minha vida, né? Não sou uma atleta profissional, mas eu me relaciono comigo mesma como uma atleta, então eu me cuido como. Então a minha frequência é muito grande. Então eu gosto disso porque eu não sofro nesses momentos de decisão, né? É uma coisa que é minha, já tá lá. Eu não preciso ter naquele momento algo que eu não tive o ano inteiro. Aquele doce de leite ali na pontinha, Fabi? Isso aqui eu aprendi no reiki, isso aqui é pra alegrar o espírito.
Ah, entendi. Isso aqui não é pra alimentar a alma, isso aqui hoje é pra dar alegria pro meu espírito. Quinta-feira foi o Dia das Crianças, eu fiquei assistindo um pouco para poder entrar um pouco no clima, para entender um pouco do esquema. Eram 8 tatames, muito lindo, muito bem montado assim a estrutura. E aí na sexta-feira era o meu dia. O que eu fiz? Na quinta-feira antes de dormir eu deitei na cama, fiz reiki, eu fiz os meus decretos de proteção, eu agradeci e dormi, cara, eu dormi bem. De manhã eu já estava com medo de perder o horário, a cada 1 hora, desde as 4 da manhã eu ficava acordando com medo de perder o horário. E assim, eu não tenho muito uma rotina pra isso, mas acordei, cara, fiz o que eu sempre faço, como se fosse um dia normal, sabe? Fiz minha trança, passei, né, minhas coisas no rosto, dei uma respirada, tomei meu café, pra não deixar a ansiedade consumir, eu simplesmente fiz as coisas que eu sempre fiz. Na quinta-feira eu recebi um vídeo muito legal do Beto, meu amigo, que é um vídeo de mindset, de puro pensamento. Era de jiu-jitsu, mas o mindset é ferrado assim para qualquer coisa na vida. E aí uma das lutadoras, ela falou assim, quando você vai lutar, você tem que entender pelo que você está lutando. Você não está lutando pela medalha. É assim, o que aquilo vai te transformar? Pelo que você está lutando? Qual que é a sua luta interna? E eu parei para refletir. Um dia antes da minha luta, eu não tinha entendido isso ainda. E eu entendi que eu estava lutando pela minha frieza. Loucura, né? Ontem, vai. Por que eu tô aqui? Descobri ontem. Legal. O que você entendeu? Não gosto mais da frieza. Não é? O que estar aqui quer me ensinar, entendeu? Isso é a vitória, né? Total. Porque eu sempre fui uma pessoa completamente explosiva, principalmente na luta, na vida, de tomar uma e ficar cega e me atropelar. Então, o que eu estava batalhando ali para ser uma pessoa melhor? O que aquele processo ia me evoluir como pessoa? Não é uma vitória, não é uma medalha, mas o que eu ia ganhar desse processo? E era a minha frieza de saber parar, respirar, me acalmar e não deixar ser consumida pela loucura, pelo calor da emoção e racionalizar diante de uma emoção. E isso me deu muita clareza e me deu muita calma de entender que a vitória, ela é consequência de toda a minha vitória interna, né? E que uma vitória, que as pessoas às vezes acreditam que é algo para alimentar o ego, mas na verdade você está alimentando seu espírito, você está se tornando uma pessoa melhor, você está ali batalhando. E cara, a briga com a mente é muito louca, porque a mente, assim, por mais que eu tinha feito aquela mensagem o tempo inteiro, mas e se você perder? Mas e se você perder? E eu parecia uma louca comigo mesma, assim na minha cabeça. Mas que saco! Para de ficar pensando isso! Mas já não decidiu que vai ganhar? Por que você fica? Mas e se você perder? O que você vai fazer? Pô, sabe assim? Eu parecia uma louca conversando comigo mesma. Eu falei, chega, não aguento mais você falando comigo. Não vou mais te ouvir. Te vejo daqui a pouco, hein? E o Preto falou, Fabi, a hora que for pra você vir, eu te aviso. Pra você não precisar chegar tão cedo aqui. Eu falei, tá bom. Deu 9h15, ele mandou uma mensagem, pode vir. Aí eu falei, puta, agora eu tenho que ir. E a gente saiu, chegou lá, perrengue, né? Eu não sei o que acontece com os Ubers daqui, mas Uber aqui não tem gasolina, todos os carros quebram na ida, na volta. É com muita emoção, velho, muita emoção. Mas sempre foi assim, não foi, amor? Sempre as melhores coisas, sempre foi com emoção, não é? O Uber, acabou a gasolina. Mas ele não fala que acabou a gasolina, mas você olha ali, tá assim, ó. Não tem problema, velho, não tem problema. Não veio... outra bolsinha. Tá aqui. Meu capacete tá aí. Tem emoção, velho. Disparou no mal quebrado. Isso aí, você é foda. Faz parte. Faz parte. Acontece. Mas você tem que ter emoção. A hora que a gente chegou lá, eu não tava nervosa, eu não estava ansiosa. Eu não sei explicar o que eu estava. Eu não tinha um sentimento pra te explicar. Só que o que aconteceu? Demorou muito pra chamar minha categoria. Sei lá, eu cheguei lá 9h40 da manhã,
Eu tinha tomado café 7 horas da noite. Quando a gente tá com adrenalina e quando a gente tá com ansiedade, a gente não sente fome, a gente não tem vontade de comer. E aí, a hora que foram chamar minha categoria, chamaram da minha faixa, chamaram todas as categorias da minha faixa, menos a minha, menos o meu peso. Tava super gelado, eu não tinha onde sentar, eu fiquei sentada no chão, gelado. E eu comecei a ficar cansada. Eu já tava começando a ficar com fome, eu tava ficando com dor de cabeça, eu comecei a sentir o cansaço, as olheiras aqui começando a bater. E falei, cara, meu limite é agora, assim, você tem... Eu rezava, eu falei assim, você tem meia hora pra me chamar. Se você, pensando assim, né, do juiz, demorar mais de meia hora pra chamar a minha categoria, eu vou passar desse momento de calma pro momento de baixa de energia, porque eu já tava cansada, tava frio. Eu não tava comendo nada, eu tava com o estômago completamente vazio, dor de cabeça. Eu falei, mas cara, eu também preciso me controlar. Que se demorar mais de meia hora, eu vou fazer o quê? Eu vou perder? Porque o cara demorou pra me chamar? Então, a guerra interna continuava. E aí chamaram e, cara, o Preto, eu acho que o Preto ele tava mais nervoso do que eu, porque ele olhava pra mim, como você tá? E eu falava, eu tô bem. E não tinha reação na minha cara, eu não tinha reação de nada. Eu não tinha demonstração de ansiedade, eu não tinha nada. Eu tava, não dá pra falar apática, porque eu não demonstrava reação. Então eu acho que a minha falta de demonstração de reação tava deixando o meu técnico mais nervoso do que eu. O Caio na hora, quis chamar um FaceTime, porque ele colocou meu pai no FaceTime. O meu pai no FaceTime quis colocar as crianças e o Caio, olha que as crianças. E eu colocando capacete, falei, você tá louco? Não dá pra falar agora. Isso é total mexer com o meu, sabe? Ia querer chorar e tudo mais, não dá. E aí eu falei, agora não dá. Eu falei, vou focar. E a hora que eu vi que eu ia ser a primeira a lutar, o que aconteceu? Um monte de gente desistiu. Essa é a verdade. Só de você já estar ali, você já é um vencedor, porque um monte de gente nem vai porque já acha que vai perder. Um monte de gente que fala que vai, não vai porque também acha que vai perder. Então minha categoria, que tinha um monte de menina, chegou lá, tinha eu mais duas. E a primeira luta foi a minha. Então eu ia lutar mais de uma luta eu ia lutar uma luta mais do que todas as meninas, porque uma já caiu no chapéu, ela já ia direto pra final. E eu tive que fazer uma luta antes. E a menina que entrou na minha luta, ela era baixinha. E aí aquilo de novo, né? Da minha altura, pelo meu peso, eu levo uma leve vantagem. Só que normalmente as meninas que são mais baixas, elas usam muito mais braço. Então elas tendem a ter uma luta muito mais grudada. Então a primeira luta foi uma luta razoavelmente fácil. Por que foi fácil? Porque eu dei uma sequência de 3 jabs nela e o último jab entrou muito forte, que machucou a boca. A partir do momento que machucou a boca, eu vi que o olhar dela mudou. E ela ficou com medo de entrar na minha guarda. Que é o que meu pai sempre falou, põe a primeira forte, que ela não vai ter medo de entrar na sua guarda. Então vai ser uma luta muito menos grudada. E foi positivo, então eu nem vi a luta passar. E aí logo na sequência eu já tinha que lutar de novo. E eu não tinha noção que eu já tinha que lutar de novo. Porque eu não tava, sabe assim, eu não tava entendendo. Aí o Preto pediu 1 minuto pro juiz, pra eu poder me recompor. E aí a segunda menina que eu lutei, ela já era um pouco mais alta, sei lá, acho que ela batia aqui em mim, então a diferença de altura não era tanta, ela não era muito truncada, então você vê que ela era uma menina forte. Então o que eu já me preparei? Eu já sei que argentino gosta de porrada, gosta de trocação de braço, e eu sei que é o meu ponto fraco. Então eu já me preparei para uma luta dessa, só de parar ela no bloqueio com a perna e trocação de braço. Só que assim, você não tem noção de quanto tá o placar. Ainda mais como essa menina, a luta não é o tipo de luta que eu gosto, é uma luta que fica muito... Eu não consegui dar um chute nela, porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu ganhei a luta no braço. Tipo, e é uma loucura, porque, cara, o que eu menos usava era o braço. Mas ela, por quê? Porque foi necessário. Nessa luta eu não performei o extraordinário. Quando chegou lá na hora, eu falei, não dá pra performar o extraordinário nessa luta, eu tenho que performar o necessário. Não dá pra inventar moda, não dá pra eu arriscar. Se eu arriscar, eu vou tomar na boca. E eu não quero tomar na boca. Então, eu falei, eu vou na minha luta de segurança. Eu só sabia que eu tava na frente porque a torcida brasileira que tava de frente com o meu tatame tava muito grande. Então, eu só sabia que eu tava pontuando porque todo mundo gritava. Porque eu não tinha noção, a luta era muito truncada, assim, eu não conseguia entender pra quem que o juiz marcava ponto. E são 4 juízes, um em cada ponto, e você nunca sabe pra quem que ele tá olhando, pra quem que ele tá pontuando. Tanto é que todo mundo gritava e eu não entendia de onde que o juiz estava pontuando, porque a luta era tão truncada e todo mundo falou, não, Fabi, toda vez que ela entrava, você acertava um jab nela. E eu saí ilesa, eu não tomei nenhuma na boca, nenhuma, mas a minha canela
a minha canela arrebentou. Porque ela levantava a perna, eu levantava a perna, apesar que eu tava de caneleira, ela batia num lugar na minha canela que a caneleira saía de lado e ela pegava na minha canela. Minha canela tá completamente arrebentada, mas assim, antes a canela do que a cara, né? E ela, no final, quando eu parei pra arrumar a caneleira, o técnico dela falou, o Kaique me falou, ele falou assim, você tem que entrar pra arrebentar ela. Você tem que sentar sua mão com toda a sua força. E aí, pro final, ela não conseguia acertar meu rosto, porque apesar dela ser um pouco mais baixa do que eu, minha envergadura era um pouco maior, ela não chegava no meu rosto. Ela acertou um murro na boca do meu estômago, velho. E ela ficou alucinada no final da luta. Ela veio pra cima de mim com tudo, porque, ela falou assim, é tudo ou nada. Tipo, faltava segundos pra acabar a luta. E aí ela me encurralou, mas eu consegui segurar ela dando um frontalzinho assim no tronco dela. E aí eu só ouvi a galera gritando. 7, 6, 5, 4, 3, 2... E eu comecei a sair correndo, assim, de perto dela, e eu vi que ela mesma desistiu. Teve uma hora que ela mesma, tipo, dane-se, sabe? E aí acabou a luta. 2, 1... Você é foda, eu sou fodinha! 5 años amarillo punta verde, pesada. Gallardo Corani de Mira. Área número 3. Área número 3 también, combate femenino adulto. 31-35 años, verde punta azul, mediana. E foi isso. E foi uma luta que é uma luta muito difícil pra mim, porque é luta de perto e não é uma luta que eu tenho prazer de lutar. Não é que eu não tenho prazer, não é uma luta que eu tenho facilidade de desenvolver. Então, assim, você ficou satisfeita com a sua luta, eu fiquei satisfeita com a minha medalha, mas eu não fiquei satisfeita com a minha performance na luta, porque eu fiz o necessário, eu não fiz o extraordinário. E é um defeito que eu tenho, talvez é um defeito, eu me cobro muito. Então, por um outro lado, é muito bom porque eu já estou pronta para treinar, para me desenvolver, para ir para um próximo nível, para aprender a lutar cada vez melhor nesse tipo de proximidade de luta e poder dar o meu extraordinário numa luta que eu sei que é desafiador para mim. Então, essa agora é a minha próxima meta. Tem o Mundial o ano que vem. Se eu não engravidar, estarei na Eslovênia no Mundial. E a batalha de novo começa, mental. E aí, você vai ganhar um Mundial? Será que você vai ganhar um Mundial? Será que é para você um Mundial? E aí, eu e a minha cabeça vamos continuar a lutar de novo. A gente chegou, coloquei a cabeça no travesseiro, demorou para cair a ficha. Eu acho que ainda não caiu a ficha. Mas é isso. O dia mais perigoso é o dia depois que você vence. Então hoje eu já tenho novas metas, eu já tenho novos desafios e agora é continuar a batalha, porque a gente não pode parar. Tudo que a mente acredita, o corpo conquista. E é nesse caminho que eu vou seguir. Fabi, e esse recado agora é para você. Primeiro eu quero te dar, do fundo do coração, parabéns por toda a disciplina, a dedicação. Só a gente sabe de todo o processo, né? É fácil olhar assim o resultado, a medalha, mas o processo do dia a dia é que faz esse resultado aqui acontecer. Então, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pela determinação que você tem e principalmente pela disciplina de fazer o que tem que ser feito. E agora não é um convite, é uma convocação. Eu quero que você esteja na Copa do Mundo com a gente ano que vem na Eslovênia para colocar mais essa medalha no peito e agora como faixa azul, nada de faixa amarela mais não, tá bom? Um beijo, parabéns! Chegou, gente!